Meus irmãos, eu me pergunto se você está se sentindo do jeito que às vezes eu me sinto. Imagine comigo por um momento um cristão ideal. Talvez um dos seus pais, talvez um amigo ou amiga da escola, ou um membro desta igreja, que sempre diz as coisas certas, que faz de tudo para não desonrar a Deus ou a igreja, e que é uma pessoa boa em tudo o que faz. Talvez, se você é como eu gosta de ler boa literatura, talvez você lembre de pessoas históricas, como o príncipe dos pregadores da Inglaterra, Charles Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, ou o maior teólogo filósofo que os Estados Unidos já viu, Jonathan Edwards, e sua piedade e devoção. Talvez o grande pregador batista do século XVII, John Bunyan, que escreveu Peregrino. Talvez aquele que consideram ser o maior teólogo desde a época do apóstolo Paulo, João Calvino. Talvez Agostinho, ou o próprio apóstolo Paulo. Agora que você tem essa pessoa em sua mente, pergunte a si mesmo: por que a sua vida, a nossa vida, não se assemelha à vida desses homens? Nós admiramos essas pessoas, ficamos impressionados com elas. Mas por que nós continuamos na vida como nós estamos, frios, distantes? Por que eu e vocês dizemos coisas, fazemos coisas, pensamos coisas que nós sabemos está fora do padrão da vida cristã? Por que nós parecemos mais com a humanidade sem Cristo, ou como aquela antes da inundação, daquela chuva, do dilúvio começar nos dias de Noé? Ocupados apenas com comer, beber, casar-se, dar-se em casamento. Nós somos tão seculares que nós pensamos igualzinho a todo mundo nas demais coisas da vida. Escolhemos profissão pelo dinheiro que dá, não por vocação, por exemplo. E isso é mundanismo e secularismo. Eu acho que eu não sou o único a fazer esse exercício mental. Certamente um cristão não deveria viver, conversar ou pensar assim. Então o que fazemos quando notamos essa desconexão entre a vida que a Bíblia diz e a nossa vida? Nós vemos que há alguma coisa errada. Talvez, e aqui no contexto falta para nós palavras gentis, amor pelos irmãos e pelo mundo, no sentido de amar as pessoas para levá-las a Cristo. Muito tempo gasto em coisas de pouco valor eterno. Nós sabemos disso, ouvimos isso o tempo inteiro, mas não conseguimos nos corrigir. E até tentamos, mas por um dia ou dois, a nossa visão muda. Talvez possamos a ser bons cristãos e zelosos e dedicados por uma semana. Mas então acordamos uma manhã, nos esquecemos de concentrar, de nos concentrar em nossos projetos de busca do Senhor e estamos de volta à situação que estávamos antes. Não apresentando testemunho que seja poderoso e eficaz do novo coração que nós dizemos que foi implantado em nós por Deus. Talvez seja esse o problema. Esse é o contexto da igreja de Éfeso. Paulo acabou de exortá-los: vocês não devem mais caminhar como caminham os gentios. Não é assim que vocês aprenderam de Cristo. Verso 17 a 20 do capítulo 4. E você notará que Paulo precisa dizer isso porque nesse momento os efésios estavam lutando para não viver como gentios. Ele os lembra da verdade de que eles foram ensinados em Jesus a despojar-se do seu eu antigo, a tirar a roupa suja do velho homem e a ser renovado na mente e revestido do novo homem. Versos 22 a 24 do capítulo 4 dizem isso. E Paulo diz a eles, como é isso na prática, como é fazer isso, como é o modelo de vida cristã que nós deveríamos buscar. Ele diz: afastem-se da falsidade, falem a verdade, pois nós somos membros uns dos outros. Você pode até ficar zangado, mas não peque, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não se torne amargurado, ressentido. Porque quando você faz isso, você dá lugar ao diabo. Não roube, mas trabalhe. Não roube, mas isso aqui, se um irmão em Cristo
entrar na política, esse é um texto interessante para ele sempre ler. Não roube, mas trabalhe, porque precisamos dar aos necessitados. Não use uma fala corrosiva. Não use sua língua de maneira ferina para magoar e machucar os outros. Mas apenas use a sua palavra para edificar, para dar graça, porque quando você usa a sua língua dessa forma, quando você usa de forma corrosiva, dura, debochada, crítica, desprezando o outro, você está entristecendo o Espírito Santo que habita em você. Não seja brigão, mas perdoe, pois você foi perdoado. É isso que a Bíblia diz que deve ser a sua vida e a minha vida se estamos em Cristo. Os efésios precisavam ouvir isso, e eu e vocês precisamos ouvir isso. Eles, assim como todos os crentes desde então, lutam para viver uma vida que testemunha o Deus que os redimiu. Então, Paulo, em nossa passagem de hoje, nos dará meios pelos quais podemos unir essa distância, separar, tirar essa distância entre nossas vidas e a vida que o Espírito Santo, a vida que estamos vivendo e a vida que o Espírito Santo quer operar em nós, através de nós, e está nos exortando a viver nesse texto. E ele faz isso nos dando um resumo da vida cristã, no verso 1. Sejam imitadores de Deus. E a maneira de viver essa vida cristã, andem em amor, como Cristo nos amou. Nesse texto você tem duas ordens, dois imperativos. O verso 1, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Segundo mandamento, verso 2, e vivam em amor, andai em amor, como também Cristo amou. Duas ordens, dois imperativos. Nós vamos ver essas duas coisas, se Deus quiser, essa noite. São dois imperativos, sim. Sejam imitadores de Deus, andai em amor. São duas verdades aqui, e a mensagem desse texto é muito simples. Os filhos de Deus devem imitá-lo, andando em amor, assim como o Senhor os amou. Eu quero convidar você a olhar essas coisas de duas maneiras. Primeiro, viva como filho de Deus, verso 1. Segundo, viva como o Filho de Deus, verso 2. Viva como filho de Deus e viva como o Filho de Deus. São duas coisas importantes. Verso 1, olhe lá. Viva como filho de Deus. Paulo liga essa passagem com o que ele escreveu anteriormente, quando ele começa o verso 1. Ele diz assim, portanto. Ou seja, ele está concluindo o raciocínio que ele disse até agora. Nós devemos despojar o eu antigo, ser renovado no espírito das nossas mentes, colocar o novo eu. E qual é a conclusão resultante de tudo isso? Ele diz, devemos ser imitadores de Deus. Não devemos mentir, não devemos ficar irritados pecaminosamente, não devemos roubar o que é nosso, nós não devemos falar sem graça, mas com muita bondade e misericórdia. Por quê? Porque Deus não faz essas coisas, portanto não devemos fazê-las. E nós vimos até aqui no verso 32 que esse raciocínio se aplica diretamente à forma como nós tratamos as pessoas. Como devemos pensar sobre o padrão das discussões que existem dentro da igreja. Olha o verso 31. Em vez de manter a amargura, ressentimento, raiva, explodir em ira, você deve perdoar o seu irmão, como Deus em Cristo perdoou você. Então, o padrão que surge aqui, como um resumo da vida cristã, é: sejam imitadores de Deus. O que significa imitar? A palavra aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra mímica, né? Aquele que imita. E também a ideia é exatamente, a palavra tem o sentido de imitar vida, comportamento e as palavras de uma outra pessoa. E esse conceito de imitação não é estranho na Bíblia. Paulo, por exemplo, diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo, olhem para mim, vejam que grande cristão eu sou. Ele está dizendo, eu estou imitando a Cristo, portanto, façam o mesmo que eu estou fazendo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 2, para imitar tanto a ele, quanto a Silvano e quanto a Timóteo, na integridade, na dedicação ao Senhor. Aliás, há 8 vezes no Novo Testamento a exortação da nossa necessidade de imitar outros crentes. Uma igreja deve se tornar imitadora de outra. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que eles se tornaram modelos para as outras igrejas copiarem.
Isso não significa que temos menos motivos para fazê-lo. Pelo contrário, nós devemos prestar mais atenção a ele. Aliás, o Dr. Lloyd Jones, expondo esse texto, diz que esse mandamento é o argumento supremo, o mais alto nível de toda a doutrina e prática. O ideal final da vida cristã é imitar a Deus. Agora, que é dito para nós que devemos imitar a Deus é algo magnífico. Especialmente quando você leva em conta que Paulo já nos falou sobre quem nós somos, ou o que nós éramos antes nessa epístola. Lembra, nós estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos e seguíamos Satanás vivendo segundo as paixões da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira, merecedores da ira de Deus, estávamos separados de Cristo, alienados da comunidade do Senhor, estranhos às alianças da promessa. Nós éramos jogados de um lado para o outro, como se fosse carregado por ondas, por ventos de doutrina, pela astúcia de homens, por esquemas enganosos. Éramos insensíveis, entregávamos à sensualidade, cobiçávamos, praticávamos toda sorte de impureza. E, no entanto, nós, que éramos assim perversos, desprezados e desprezíveis, somos instruídos aqui a imitar a Deus. Você tem que imitá-lo. Esse mandamento é mais assombroso ainda quando consideramos quem é Deus. Considere a questão do catecismo da nossa igreja, que pergunta: o que é Deus? Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esse é o nosso Deus. Agora, há coisas sobre Deus que nós não podemos imitar. Elas são o que a gente chama de atributos incomunicáveis. Existem qualidades em Deus que Ele não compartilha com ninguém. Nós não podemos ser infinitos, por exemplo. Deus é infinito, nós não. Temos começo, meio e fim. Deus é eterno, nós não somos. Nós desfrutamos da vida eterna em Cristo Jesus, mas houve um tempo em que nós não éramos. Mas Deus não, Deus sempre era. Imutáveis. Nós mudamos de vez em quando de ideia, mudamos até de time de futebol. Alguns de vocês já deveriam ter feito isso. Né? Nós não somos onipresentes, apesar de muitos de vocês aqui acharem que são, que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu já tive essa loucura de achar que podia estar em vários, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não somos onipotentes. E há muitos aqui nessa noite que têm uma característica de personalidade preocupante. São as pessoas que são extremamente rigorosas com as coisas que fazem. Muito detalhistas. Os detalhistas sofrem de uma idolatria do coração, que é a ideia de controlar toda a sua agenda. Você não é onipotente. Você não controla todas as coisas. Não podemos ser nada dessas coisas. Somente Deus pode ser. Se experimentamos a eternidade daqui para frente, é somente porque estamos unidos ao nosso Senhor Jesus. E experimentamos o que Ele experimenta como Deus. Portanto, nós não podemos imitar esses tipos de características de Deus. Mas tem outras características que você deveria imitar o tempo inteiro. São chamados atributos comunicáveis. As características que podem ser transmitidas para nós. Você pode ser sábio, por exemplo, pois Deus é sábio. Você pode ser santo, assim como o nosso Deus é santo. Na verdade, essa é a base da vida cristã. Sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Você pode praticar justiça, bondade, veracidade. Além disso, você pode imitar o amor de Deus, que é exatamente a base do texto que nós estamos estudando. Como é que você pode unir a distância entre a vida que você deveria viver e a vida das Escrituras? Não é tentar realmente superar suas falhas, meu querido. Não é isso. Só podemos viver a vida cristã na medida em que conhecemos a Deus. Esse é um princípio importante. Você quer viver a vida cristã na plenitude? Não comece com as suas falhas tentando superá-las. Comece conhecendo Deus. Conheça Deus. Você não pode querer o poder de ser santo.
Você deve conhecer como o Deus Todo-Poderoso é santo. Você não pode tentar pelo seu próprio esforço ser sábio, mas você deve conhecer cada vez mais a incrível sabedoria do Deus Todo-Sábio. E à medida em que você conhece esse Deus através de seu Filho Jesus, à medida em que seu Espírito opera nas profundezas do seu ser, meu querido, você será cada vez mais como Ele. Você vai começar a imitá-lo, portanto, você deve começar com conhecer a Deus. É aí que começa a coisa. Imite-o. Mas como você pode imitá-lo se você não conhece? É por isso, querido, que doutrina é essencial para a vida da igreja. Quem despreza a doutrina está desprezando o principal meio usado por Deus para santificar e transformar o seu povo. Há muitos pastores tolos e perigosos, e alguns preguiçosos, que não gostam de estudar, ou que desprezam as coisas que envolvem um pouco mais de dedicação, e eles são tão perigosos que eles estimulam a igreja a não ler suas Bíblias, a não estudar doutrina, e quando alguém do meio da igreja começa a se dedicar mais, a estudar a Escritura, ele começa a desmotivá-lo, e usa aquele famoso versículo, a letra mata e o Espírito vivifica, para mostrar que crente que estuda muito é crente frio, é crente distante, é crente perigoso, e eles são, às vezes esses pobres pastores acabam se tornando tão infantis que usam o púlpito para lançar a igreja inteira contra esse grupo de pessoas. Muitos crentes são feridos por esse tipo covarde de pastor, que deveria ser zeloso, porque a Bíblia diz que nós, pregadores, somos mordomos da casa de Deus. Nós temos a função e a tarefa de fazer com que os membros da igreja recebam um ensino consistente e doutrinário, para que a sua igreja, para que a sua vida cristã e a igreja cresça espiritualmente. Se você não conhecer a Deus, sua vida de santidade será um fracasso. Se você não se dedicar a pensar mais o que a Escritura ensina sobre Deus, haverá fracasso diário na sua vida. E no lugar de uma pregação bíblica consistente, de estudo bíblico e doutrinário, os pastores substituem por aquelas mensagens fúteis, tolas e vazias de autoestima. Para que cada um dos crentes de sua igreja saiam se sentindo as melhores pessoas da face da terra. Que tristeza, que risco terrível. Você precisa imitar a Deus, e para imitá-lo, você deve conhecê-lo. Deve se aprofundar nas Escrituras. Deve ser o objeto do seu deleite e da sua busca. Conhecê-lo. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, verso 10, a minha versão faz uma tradução extraordinária. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como com Ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Conhecer a Cristo, sofrer como Cristo, para ressuscitar como Cristo. Conhecimento, meus queridos, do Deus Todo-Poderoso deve ser o alvo de todos nós. E você deve imitar a Deus, copiá-lo, viver para a glória dele. Por quê? Veja novamente Efésios 5:1. Como filhos amados. Isso é muito interessante. Nós fazemos isso porque somos os filhos amados de Deus. Você lembra do capítulo 1 que nós já estudamos aqui? E em amor nos predestinou para a adoção como filhos por meio de Cristo Jesus, de acordo com o propósito da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós somos filhos de Deus porque nos unimos ao seu Filho Jesus.
E como Jesus é o amado, nós também somos filhos amados. Nós desfrutamos do amor do Pai porque estamos em Jesus Cristo. E é assim que devemos imitar a Deus como seus filhos amados. Devemos reproduzir a semelhança familiar. Observe que Paulo não está dizendo, vocês são filhos amados se vocês imitarem a Deus. Não. Em vez disso ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, você não pode ganhar seu status como filho amado. Não pode nem mesmo mantê-lo. Você não pode mantê-lo, não há poder em você para isso. Ele é dado a você por um Deus soberano e Ele manterá você dessa forma, porque Ele é um Deus imutável. Enquanto você muda, Deus não muda. E é por isso que você continua sendo filho dEle, apesar dos seus fracassos e pecados. Ele é dado por você por um Deus soberano e Ele o manterá por você porque Ele é soberano. Por isso eu quero convidar você que essa noite é um cristão, mas é legalista. Ouça isso. Você não pode subornar Deus com seus trapos imundos para ser o filho dele. Se você está unido com Cristo pela fé, então você foi libertado das tentativas, querido, de ganhar o favor de Deus. Você não pode ser bom o suficiente para ganhá-lo e para conquistá-lo. É um presente da graça de Deus que Ele decidiu dar a você antes mesmo de você existir, porque Ele não considerou nenhuma das suas obras. Você sabe por que Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo? Porque Ele não levou em consideração nada a não ser a sua vontade. Deus não elegeu você porque Ele sabia que você creria nele, ou porque você seria um bom crente, ou porque você faria boas obras na igreja. Deus desprezou completamente qualquer obra da sua parte, boa ou ruim, quando decidiu escolher você. Você não ganha o status, você está liberto dessa ideia, é um presente, foi sempre pela graça de Deus. E isso é importante até no modo como pastoreamos as pessoas. Como ajudamos os nossos irmãos. A ênfase na Bíblia é que os mandamentos estão baseados na obra de Deus por nós. Na Bíblia, os indicativos vêm primeiro e os imperativos vêm depois. O que Deus fez por você vem em primeiro lugar, para depois vir a ordem de como você deve viver. E isso é irrevogável. O que nós somos é a primeira coisa que precisamos lembrar para que possamos viver como Deus quer. Nós precisamos disso, lembrar disso. Os imperativos de Deus e nossa obediência repousam exatamente nesse amoroso relacionamento que Deus criou por nós. Ele ordena que nós façamos por causa do que Ele fez por nós. Nós obedecemos porque somos amados. Nós não somos amados porque nós obedecemos. O amor de nosso Pai precede, vem antes e estimula a nossa obediência como seus filhos. Nós devemos perdoar, nós devemos viver em amor como filhos amados, imitando aquele que já é o nosso Pai. Nós não devemos tentar barganhar e conquistar Deus com o nosso esforço para Ele se tornar o nosso Pai. Ele já é. E esse significado de que, essa ideia maravilhosa de que a obediência está baseada no amor do Pai, torna-se muito importante para nós quando consideramos o que o apóstolo vai dizer mais à frente, sobre o nosso comportamento em várias áreas. Você precisa aprender que a sua vida se baseia no que Deus fez por você. Isso ajuda também quando você vai ajudar um irmão querido. Quando uma pessoa querida da nossa igreja falha, é fácil tentar motivar essa pessoa à obediência pela vergonha e pelo medo. Mas eu tenho aprendido pelas Escrituras que a vergonha, ela é um ciclo que logo se desvanece. Quando a pessoa é enfraquecida pelo senso de falha e de indignidade, aqueles que são imediatamente motivados pela vergonha, quando tudo isso vai embora, a vergonha vai diminuindo, eles se tornam mais vulneráveis ao pecado depois. Quando se dissipa a culpa, os sentimentos de culpa, o pecado se torna mais forte para aqueles que foram
massacrados pela vergonha. A motivação do temor também nos torna amargos e ressentidos para com Deus, ao invés de experimentar o seu amor e amá-lo e amar a sua vontade. Vocês sabem que o poder mais estimulante, meus queridos, para transformar a vida de uma pessoa não é a vergonha e o medo, mas é a abordagem de Paulo aqui. É sermos lembrados que somos o povo amado de Deus, os seus filhos queridos. Quando nós conhecemos o amor de Deus, esse amor provê para nós poder para vivermos em santidade. Quando lembramos que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, nós temos um poder operando em nós para a nossa santidade. Você e eu precisamos lembrar disso. Mas mais uma coisa, pai, pergunte por que seu filho imita você. Eu amo meus filhos. Eu amo vê-los imitar alguns aspectos não pecadores da minha vida. Ontem meu filho, por exemplo, quando estávamos nos vestindo para ir para o casamento da Maíra e do Elvis, ele disse, pai, eu quero vestir um paletó, porque eu quero igualzinho o senhor. Aí eu peguei o paletó, dei a ele a camisa e tal. Agora eu quero uma gravata. Tem que ser completo. Peguei a gravatinha e botei nele. E ele diz, agora eu estou parecido com o senhor, né, papai? Eu digo, não, você está mais bonito do que eu. Está lindo. É isso. Meu filho, por exemplo, meus filhos sabem que eu gosto de ler muito. Eles pegam livros, eles olham. Eles sabem que eu gosto de filmes e programas de humor, de filmes antigos. E eles gostam, meu filho gosta dos mesmos programas e filmes, dos desenhos que eu gostava. Eles viram o pai deles fazendo regime nos últimos meses, e agora eles querem comer igualzinho a mim, principalmente a Tereza, mesmo não comendo tudo o que eu como, mas eles estão mudando um pouquinho. E por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque eles pensam que podem ganhar o meu amor por causa desse comportamento? Se fosse isso, eu seria o mais pobre exemplo de um pai que existe. Onde meu filho sente que ele precisa subornar a minha atenção. Não, eles fazem isso porque eles me amam. E os seus filhos fazem isso porque amam vocês. Eles aprendem algo sobre mim e eles querem se envolver nisso, não para que eu goste mais deles, mas porque eles sabem que eu os amo e porque eles me amam. Então, nós também devemos imitar a Deus. Da maneira como os nossos filhos copiam como nós agimos, nós devemos despojar-nos do eu antigo, imitar a Deus, como Deus age, do jeito que eles copiam o modo como falamos. Devemos afastar o discurso corrosivo e imitar a Deus no modo como Deus fala. A maneira como nossos filhos copiam os nossos pensamentos, tentando pensar e gostar das mesmas coisas que nós gostamos, nós também devemos renovar o espírito das nossas mentes e imitar a Deus na maneira como Deus pensa. Mas a palavra inicial do verso 1 nos mostra o principal modo de imitarmos a Deus. Portanto, a palavra aponta para os versos anteriores, principalmente o modo como tratamos as pessoas. Versos 31 e 32 dizem isso. Assim como Deus é compassivo, bondoso, assim como Ele é perdoador, nós devemos ser bondosos, compassivos e perdoadores com as outras pessoas. Isso fica claro nas palavras quando ele diz, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Se você é ressentido, amargo, briguento, colérico, se você fala mal o tempo inteiro dos seus irmãos, você não está imitando a Deus, mas o diabo. E está sendo uma cópia perfeita. Que imagem maravilhosa da vida cristã. A gente não está aqui se esforçando a cumprir regras e procedimentos, mas somos convidados a um relacionamento com Deus. Deus é nosso Pai, e nós queremos ser iguais a Ele, porque nós o amamos. Imite a Deus. Imite a Deus, como um filho amado. Seja um filho de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, veja o texto. Devemos viver como
o Filho de Deus. Verso 2. E andar em amor, diz a versão que os irmãos estão usando, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. E no caso de você querer uma versão mais simplificada da vida cristã, Paulo nos dá uma explicação adicional sobre como é imitar a Deus como filho amado. Como é que nós imitamos a Deus como um filho amado? Bem, ele diz o seguinte: olhe para o filho amado de Deus. Se você quer saber como um filho amado imita a Deus, olhe para o filho amado de Deus. Verso 2. Andar em amor como Cristo amou. Paulo explica o que ele significa nos versos 1, o que ele quer dizer no verso 1, pelo que ele diz no verso 2. Imitar a Deus é a mesma coisa de andar em amor, como Cristo também nos amou. Andar em amor é aquilo pelo qual ele orou nessa carta. No capítulo 3, versos 14 a 19, ele diz para que todos pudéssemos compreender o amor de Deus que excede todo, o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo ama o amor. Ele orou para que a igreja estivesse arraigada e fundamentada em amor. Ele nos convida, capítulo 4, verso 2, a suportar uns aos outros em amor, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aguente o seu irmão porque você o ama. Ele também nos convida a falar a verdade em amor, verso 15 do capítulo 4, quando ele diz assim, mas, a nossa versão diz seguindo a verdade em amor, mas literalmente mas falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Você deve falar a verdade ao seu irmão, mas o que deve permear o modo como você fala é o amor por ele. Isso é importante, porque tem crente que acha que é virtuoso dizer a verdade de qualquer jeito. Não é virtude, é defeito, é falta de domínio próprio. E provavelmente o modo como você fala pode ser corrosivo, destrutivo e, portanto, pecaminoso. Verso 16 diz, capítulo 4, edificação de si mesmo em amor. Devemos edificar uns aos outros em amor. Ele, por exemplo, vai dizer aos maridos para amarem as esposas como Cristo amou a igreja. E ele concede uma bênção final, no verso 24 do capítulo 6. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos andar em amor. E devemos fazê-lo como Cristo modelou para nós. Então, cristão, você é chamado a se conformar ao padrão de vida de Cristo. Nós devemos imitar a Deus. E para isso devemos imitar a Cristo, que é Deus, o Filho. Quando lemos os evangelhos, nós não estamos lendo a história de um homem bom ou de um grande profeta, mas estamos vendo a história da redenção. Porque ele nasceu à semelhança dos homens, foi encontrado em forma humana, humilhando-se, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Isso é muito prático para nós. Todos nós somos chamados a cumprir algo. Empresários e mulheres, você é informado sobre o que você deve usar e como você deve dirigir as coisas. Pais, vocês são informados de como você deve disciplinar os seus filhos, como você deve ensiná-los. Adolescente, você é informado sobre o tipo de música que deve ouvir e agir. Nós vemos na TV e nos filmes, lemos em revistas, lemos nos blogs de hoje, olhamos para as propagandas na internet, na TV, que assistimos. Nós observamos essas coisas, todos somos chamados a cumprir uma missão, um padrão de vida. Todo o tempo o mundo está impressionando você, dizendo, você deve ser assim, você deve fazer isso, você deve ser dessa forma. Mas esses chamados podem ser uma coleira pela qual você é conduzido para viver de acordo com o mundo. E são insuficientes para nos conformar com qualquer coisa, a menos, e muito menos, é claro, nos levar à alegria e satisfação. Meus queridos, nós fomos feitos para nos conformarmos na imagem de Deus. Tudo aponta de volta ao início, quando nós fomos formados por Deus segundo a sua imagem e semelhança. O meu padrão de pensamento e o seu, com o qual nós devemos raciocinar, deve ser aquele para o qual fomos criados. As emoções que devem permear o nosso coração devem ser as mesmas para as quais fomos criados.
Nós devemos modelar a nossa vida no comportamento para o qual Deus decidiu que viveríamos. Nós devemos ser conformes à imagem de seu Filho Jesus, porque fomos predestinados para isso. Cristo é o seu modelo. Dele é a emoção do coração com a qual fomos feitos para ter afeições. Dele são as ações que nós devemos imitar todos os dias. Nós devemos ser iguais a Ele. Mas como você ama? Como Cristo amou você? Como é que é esse modelo? Existe algum padrão? Paulo nos diz especificamente como devemos imitar a Deus em Cristo, andando em amor. Diz o texto: Cristo se entregou por nós como uma oferta suave e aroma agradável a Deus, um sacrifício agradável a Deus. Cristo tornou-se nosso substituto para que possamos ter vida. Esta é a essência do Evangelho. Ele se sacrifica para que a gente tenha vida. Essa doutrina da substituição foi muito importante para a vida de Paulo, como é para nós. Em Gálatas 2:20 ele diz: fui crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aqui em Efésios 5:2, Cristo nos amou e se entregou por nós. Em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo é o nosso substituto. Ele deu sua vida por mim, Ele deu a sua vida por nós, Ele deu a sua vida por todos os seus eleitos, por sua igreja. Mas o que significa quando diz que Ele fez isso como uma oferta de aroma suave, como diz a minha versão, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus? Como podemos caminhar assim? Essa ideia de sacrifício aqui, oferta é encontrada no Antigo Testamento. Começando em Adão e Eva no jardim, nós percebemos pequenos vislumbres da necessidade de sacrifício e de apaziguamento da ira de Deus. O Deus irado precisa ser apaziguado. Nós o vemos com mais clareza nos sacrifícios que a nação de Israel foi ordenado a Israel fazer para expiar os seus pecados, lá no livro de Levítico. Mas todos esses animais mortos, desde os que foram sacrificados no Jardim do Éden, ao leste do Éden, ou no Monte Moriá, ou no templo, todos apontaram para este sacrifício final, maior e digno, que foi oferecido a Deus. A entrega de Jesus Cristo por nossos pecados na cruz era uma oferta de aroma agradável a Deus. Essa era a linguagem do Antigo Testamento para mostrar a natureza aceitável de Cristo. Significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo como nosso substituto. Significa que para todos os eleitos, por cada um deles, Cristo aceitou o sacrifício. Deus aceitou o sacrifício que Cristo fez por eles. Por isso, nenhum dos seus eleitos se perderão. Eles serão salvos pela graça. Significa que agora você é aceitável, recebido, amado, porque Cristo morreu no seu lugar. Isso é maravilhoso. Olha para o seu pecado, querido. Que vergonha ele traz a você. Que angústia traz ao seu coração. Agora você é lembrado, Cristo morreu em meu lugar como um sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus se agradou do sacrifício de Cristo, de modo que agora não há mais nenhuma condenação para mim. E assim como esse tipo de vida, dando amor, como o nosso Salvador mostrou para nós, Paulo olha para você e diz: vai e faça o mesmo pelo seu irmão. Agora você vai dizer: mas espera aí, eu não posso substituir o meu irmão como Cristo fez. Cristo foi suficiente para morrer pelos pecados do meu irmão. E por todos os seus eleitos, por todo o seu povo, por todos aqueles que ele comprou com seu sangue. Isso é verdade. Não há mais sacrifício para ser feito, para sermos salvos da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Não. Todos os pecados de todos os eleitos foram expiados na cruz. Não há mais necessidade de sacrifício. Por isso Jesus diz: está consumado. Acabou. Mas Paulo ainda nos diz para andar em amor como Cristo amou e se entregou por nós. Por mais intimidador que isso possa parecer, ela é uma fonte de conforto para nós. No mundo onde somos tentados a focar nos benefícios terrenos da nossa fé,
a Escritura nos chama para uma teologia da cruz. Todos aqueles que deverão ser semelhantes a Jesus devem oferecer a si mesmo como sacrifício pelos seus irmãos. Lutero ensinou que se nós realmente devemos imitar Cristo, nós devemos também fazer isso em algum tipo de medida, em sofrer pelo pecado dos nossos irmãos também. É claro que o reformador não queria dizer que você podia expiar o pecado deles, de modo nenhum, só Cristo fez isso. Mas nós sofremos por sua causa à medida em que suportamos os sofrimentos que esses pecados trazem sobre nós e suportamos o sofrimento em ajudar os irmãos a serem libertos disso. Em um mundo cheio de pessoas que estão cativas em práticas e atitudes pecaminosas, viver como Jesus por causa dos outros envolverá entregar as nossas vidas e morrer para o nosso próprio ego, para o nosso próprio eu. E por que isso é confortante? Porque me permite confessar que aqui não há nada incomum, meus queridos, quando a Bíblia me ordena ser íntegro, puro, por causa do meu irmão. Há vários exemplos bíblicos disso. Por exemplo, a Escritura diz, dá um exemplo claro aqui que me veio à mente agora. A Escritura diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A Bíblia não diz, por exemplo, que beber uma bebida alcoólica é pecado. Eu creio que alguns irmãos acreditam nisso. Se você encostar, cheirar, já pecou. Não, a Bíblia não diz isso. O Senhor Jesus, por exemplo, bebia vinho. E não adianta dizer que aquilo ali era suco de uva, que não é não. Não vos embriagueis com vinho, diz a Escritura. Ok. Mas embriagar é pecado. Eu tenho liberdade para escolher isso. Mas quais são as bases da minha escolha? A principal delas é o meu irmão. Paulo vai dizer em Romanos que se o que eu fizer escandalizar o meu irmão, eu devo evitar fazê-lo. Na nossa cultura, cristãos que bebem são um péssimo testemunho para os não crentes. Por quê? Porque para eles, crente não bebe, não fuma e nem vai à festa. Não é isso a tríade dos evangélicos? Crente não bebe, não fuma e não vai a festas. Mas, pastor, eu seria um hipócrita se eu viver por causa dos outros. Sim, não é hipocrisia, é amor. Eu amo o meu irmão e eu abdico da minha liberdade para o bem dele, para o bem espiritual dele. É assim que a Escritura diz que eu devo ser. A falta de amor é o pensamento egoísta que diz: eu não estou nem aí para o que os outros pensam. Não vejo problema nenhum nisso, não estou errando e pecando, não me interessa o que os outros pensam. Isso não é andar em amor. É um exemplo, você pode aplicar de outras maneiras. Mas o convite de Paulo aqui é muito simples. Como você pode amar e se dar pelos outros? Comece a reconhecer o quanto você não se sacrifica e se oferece pelo seu irmão. Considere algumas áreas. Seu tempo, por exemplo. Eu sei, você se sente puxado em várias direções por causa da vida difícil que nós temos. Não há horas suficientes em dias. Para alguns de nós aqui, o dia tem só 12 horas. Quando você viu, o tempo já foi embora. Entre trabalho, família, escola, sono, onde vai caber nessa minha agenda tempo para eu dar para aqueles que precisam de mim, para viver como Cristo com esses irmãos? Mas devemos considerar como podemos encaixar o nosso andar em amor como Cristo nos amou. Talvez um pouco menos de TV. Você assiste a TV demais. Séries demais. Conheço cristãos que sabem descrever o enredo de uma série extraordinária, mas não sabem o enredo de um livro do Antigo Testamento.
Talvez um pouco menos de navegação na internet. Tem crentes que estão logados 24 horas. Tem pessoas que dizem assim, pastor, você olhou o que aconteceu lá na rede social, lá no WhatsApp? Eu digo, não. Mas por quê? Porque eu não fico na rede social o tempo todo, não tem condição. Eu tenho outras coisas para fazer, muito mais úteis, inclusive. Amar como Cristo nos amou pode não ser conveniente, mas é o que nós somos chamados a fazer, dar mais tempo para abençoar os nossos irmãos. Menos tempo na internet, irmão. Infelizmente, até pastores passam mais tempo na internet do que estudando a Escritura e lendo. Isso é muito perigoso. Seu dinheiro. Agora vou mexer num negócio complicado. Tempo a gente aceita, mas dinheiro é um negócio que mexe com muita gente. Eu sei que você se sente puxado em várias direções e apertado. Se o tempo estivesse apertado, o que dizer quanto ao nosso dinheiro? Mas considera quanto você já recebeu. E mesmo isso não é seu. Você não trabalha para ganhar o seu dinheiro. Deus dá esse dinheiro para você. E você trabalha porque é o que fazemos ao mostrar a imagem de Deus no mundo. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, disse Jesus. Deus fez o homem e colocou no jardim, não foi para assistir longas séries no Netflix, mas para trabalhar. E se você pensa que no reino dos céus nós vamos ficar em nuvens tocando harpa o tempo inteiro, você está completamente enganado. Assim como havia trabalho na criação antes da queda, trabalho após a queda, também haverá trabalho após a redenção, porque trabalho é algo específico da imagem de Deus em nós. E mais, deixa eu dizer mais uma coisa. Uma mentalidade secular, ela pensa o seguinte: eu vou fazer essa faculdade porque isso vai me dar muito dinheiro. Existem pais que ficam tristes com o filho que não fazem certa faculdade porque não dá dinheiro. Você vai ser professor, Gabriel. Devia ter feito medicina, direito, para fazer um concurso. Sabe para quê? Para trabalhar pouco e ganhar muito. Essa é a nossa mentalidade. Mas sabe por que você deveria escolher medicina, direito e educação? Por vocação. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a visão bíblica das coisas. Mas veja como nós pensamos mais como o mundo. É isso. Um certo jornalista disse que no Brasil todo mundo gosta de viver à custa do governo. Se tem pouco recurso, vive das ofertas sociais, Bolsa Família, Bolsa... Se é um pouquinho mais estudado, vai fazer concurso público. E se é dono de empresa, vive de dinheiro do BNDES. É o modo como nós vemos aqui. Você precisa pensar no dinheiro como um mecanismo usado por Deus para abençoar outras pessoas. Nós já vimos isso aqui em Efésios 4. Quem rouba, pare de roubar e trabalhe para ajudar quem tem necessidade. Então, com os recursos que Deus dá a você, como você poderia fornecer mais aos que precisam disso, para que eles possam ver Cristo e ouvir suas boas novas? Como você pode morrer para si mesmo, para mostrar amor aos outros nesse sentido também? Amar porque Cristo nos amou pode não ser conveniente, mas é o que somos chamados a fazer, inclusive com os nossos recursos. Sua vida. Nós não gostamos de falar sobre isso, mas devemos examinar e nos perguntar: quanto da nossa vida é dedicada a obter riqueza, conforto e segurança? Pare para pensar um pouquinho. Pense na sua semana. O quanto da sua semana é dedicado a buscar conforto, riqueza e segurança? E o quanto da sua semana é usada para mostrar amor extravagante do Deus Todo-Poderoso às pessoas perdidas e aos irmãos em Cristo? Estamos sendo chamados pelo mundo a nos conformar com a imagem da humanidade, que não tem uma visão para o Deus que nos fez. Considere sua comissão. Nós devemos fazer discípulos de todas as nações, aqueles aqui em São Luís, e aqueles em nosso estado, em nossa região, em nosso país,
Para não mencionar os lugares ao redor do mundo que não têm um testemunho do Evangelho ainda. Como você está amando e renunciando a sua vida por essas pessoas, para que elas conheçam Jesus? Ou você acha que você faz a faculdade que você faz, trabalha no lugar onde você trabalha, por puro acaso? As pessoas que estão perto de você estão lá apenas por acaso? Não, você é um cristão, Deus colocou você aí para ser um testemunho da sua graça a essas pessoas. E elas deveriam ouvir dos seus lábios do amor de Jesus por elas. Mas não ouve, porque você ama mais a sua vida. E preocupa-se, o que as pessoas vão pensar se eu começar a falar de Jesus aqui, começar a falar do Evangelho. Pode ser dito acerca de muitos de nós aqui, eu me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Meu querido, você vê que o andar em amor em Cristo, do mesmo modo que Ele nos amou por nós, nisso aqui também? Andar em amor porque Cristo nos amou não é conveniente para nós, mas é o que somos chamados a fazer. E são apenas algumas áreas. Há muitas. O que da sua vida você ofereceu a Deus para que o mundo possa conhecê-lo? Você está dando o seu tempo a Ele? E o seu dinheiro? O seu dinheiro. A gente não consegue nem ser fiel no dízimo. Não é verdade? E a gente é tão assim com o dinheiro, né, que quando se começa a falar no assunto, começa a se incomodar. Por que o pastor está falando isso? A gente evita vários assuntos, várias vezes esse assunto, por causa dessas igrejas aí que gostam de tirar dinheiro dos outros. Mas há um ensino bíblico consistente sobre esse assunto, e você deveria fazê-lo. Deixa eu fazer uma pergunta, por que você não sacrifica o seu tempo, o seu dinheiro e sua vida mais por Deus, para a glória de Deus e para o bem-estar dos outros? Talvez porque você ignorou os mandamentos de Deus, talvez porque você está ignorando a necessidade das pessoas. Se assim for, então seja ensinado por essa passagem para conhecer Deus e imitá-lo, andando em amor, andando com os outros em amor. Essa é a vida cristã. Ou pode ser que você nunca tenha aprendido a Cristo também. Você talvez não tenha se despido do velho homem. Você nunca foi renovado no espírito da sua mente. Você não está familiarizado com o novo eu. Você está alienado da vida de Deus, devido à dureza do teu coração. E se é esse seu estado, você não vai, você nem consegue, jamais poderá imitar a Deus, porque você não é o seu filho amado. E se isso descreve você nessa noite, eu exorto você, olhe para Jesus, o Rei da Glória, que deu sua vida por nós, que foi uma oferta e sacrifício, que foi aceito por Deus pelos seus eleitos. Veja a salvação que Ele tem plenamente completado e suportado, ao suportar a ira de Deus por aqueles por quem Ele morreu na cruz. Depois de ver isso, confie nele, creia nele, ame-o, siga-o, imite-o. E ao fazê-lo, você também começará a ser usado por Ele para provocar esse tipo de sacrifício que nós lemos aqui hoje. Vá até Cristo. Ele morreu por todos os seus eleitos. Portanto, nele há suficiente. Ele tem poder suficiente para salvar qualquer um que vai até Ele. Se você se arrepender dos seus pecados e for até Ele, Ele é um Deus competente para salvá-lo. Nele há poder para salvar. Portanto, quando você ouve, Ele morreu pelo seu povo, vá, corra, creia, pois você tem um Salvador que salva de fato pessoas, que é de fato o Redentor. Não um Salvador que torna possível, se o homem quiser se salvar, mas um Salvador que de fato salva. Ele ofereceu um sacrifício que foi aceitável a Deus. Vá até Ele. Eu lhe garanto, pelo que Ele mesmo diz em sua palavra, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá a Ele, creia nele em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e orar.